Hoje é 12 de maio e estes são os destaques do dia com Alexei Pechei. Neste episódio, vamos falar sobre o seguinte: o fiasco da trégua de Trump na Ucrânia. A Rússia retomou os bombardeios em grande escala contra a Ucrânia, mas o Kremlin tenta colocar a culpa pelo fracasso da trégua justamente em Kiev. O ditador bielorrusso Alexander Lukashenko anunciou uma mobilização e Putin volta a ameaçar com armas nucleares a partir da Bielorrússia. Isso é uma ameaça direta ao norte da Ucrânia ou mais um blefe para desviar as forças ucranianas? Ao mesmo tempo, no Congresso dos Estados Unidos da América, hoje fizeram um verdadeiro interrogatório ao ministro da Defesa dos Estados Unidos, Pat Hegseth. Em particular, perguntaram para onde a administração Trump gastou quase 30 bilhões de dólares que foram jogados fora na guerra contra o Irã. Perguntaram também para que serve essa guerra e qual seu objetivo final. Mas ainda assim, a principal pergunta é outra. A questão que foi discutida é o orçamento militar recorde para o próximo ano, de 1,5 trilhão de dólares. E aí com certeza tem sobre o que conversar. E claro, vamos falar neste episódio sobre o tribunal ucraniano. O caso de Andrei Ermak está em pausa porque hoje o tribunal não determinou nenhuma medida cautelar, a audiência foi adiada para o dia seguinte. No entanto, o NABU anunciou suspeitas contra mais 6 pessoas. Figuram neste caso Chernyshев, Mindic e outras pessoas de interesse. Já o presidente Zelensky foi, ao contrário, defendido pela Procuradoria Anticorrupção Especializada. Vou explicar como exatamente e também vamos discutir a sombra de uma nova pandemia. Por enquanto, é claro, são apenas surtos locais, mas a palavra vírus ou antavírus hoje faz o mundo tremer novamente. Porque na Organização Mundial da Saúde insinuaram que provavelmente uma grande pandemia é inevitável. Em geral, todos esses temas nós vamos discutir juntos com vocês neste episódio. Meu nome é Alexei Pechei. Vamos discutir esses temas juntos. Mas antes de começarmos, peço que vocês se inscrevam neste canal. Deixem um like. Escrevam qualquer comentário de vocês nos comentários deste episódio e se inscrevam no meu canal do Telegram Pechei News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, vamos por partes. A trégua de Donald Trump terminou oficialmente. Hoje, 12 de maio, exatamente à meia-noite pelo horário de Kiev, o regime de cessar-fogo foi oficialmente encerrado. Que Donald Trump, na verdade, impôs à Ucrânia para o período de 9 a 11 de maio. Infelizmente, as consequências não demoraram a aparecer. Já nos primeiros minutos do dia 12 de maio, a Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia registraram lançamentos em massa de mísseis e drones. A Rússia nos atacou com uma quantidade bastante grande de meios de ataque aéreo. E no Estado-Maior-Geral foi destacado que drones Shahed e mísseis de cruzeiro voaram sobre a Ucrânia. E os russos continuam atacando as regiões fronteiriças do nosso país com mísseis antiaéreos S-300E no final do dia. Infelizmente, surgiu a informação de que drones russos atacaram um prédio residencial em Kryvyi Rog. Infelizmente, há mortos e feridos, e entre eles, infelizmente, crianças. E é preciso entender que essas 72 horas de trégua foram usadas pelos russos exclusivamente para acumular munição e estudar nossas posições também. Nós meio que vemos o preço desses acordos. Infelizmente, isso é medido por novas crateras em nossas cidades e pelo sangue das pessoas que talvez tenham acreditado no silêncio. Está claro que essas pausas não levam a nada de bom. Ao mesmo tempo, Moscou age de forma extremamente cínica. Hoje, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que supostamente Kiev realizou lá uma enorme quantidade de ataques, que eles contam aos milhares nesses 3 dias, e que a Rússia foi forçada a se defender. Nenhuma prova foi apresentada, é claro, mas essa mentira já está se espalhando pela mídia. A análise mostra que a Rússia não ficou apenas parada nesses 3 dias. Eles conseguiram transferir reservas, além de novos drones relâmpago, com os quais começaram a atacar as posições ucranianas de forma mais massiva. Infelizmente, esse foi mais um erro estratégico da Casa Branca, que deu a Putin uma janela logística. Trump, aquele que prometeu paz em 24 horas hoje, na verdade, sofreu mais uma catástrofe de reputação porque sua suposta mediação de paz levou apenas ao fortalecimento da ofensiva russa. Mas o próprio Trump, é claro, não pensa assim. E enquanto a Ucrânia repelia ataques aéreos, do norte surgiu mais uma ameaça.
A Bielorrússia, após concluir uma grande inspeção das Forças Armadas, continuará a mobilizar seletivamente unidades militares para verificar a prontidão de combate. Foi o que declarou o ditador bielorrusso Alexander Lukashenko, que recentemente retornou à sua terra natal, vindo de Moscou, onde Vladimir Putin claramente lhe deu algumas tarefas, e agora segue uma citação de Lukashenko. Em seguida, como prometi, vamos mobilizar seletivamente as unidades para prepará-las para a guerra. Que Deus permita que consigamos evitá-la. Eu realmente espero que esse processo não termine. Que a liderança do exército e, antes de tudo, os ministros. O ministro da Defesa vai dar a maior atenção possível às deficiências que foram reveladas após essa inspeção. Bem, e claro, todos nós entendemos que mesmo que os bielorrussos não ataquem amanhã, ainda assim nosso Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia será obrigado a transferir algumas unidades de combate da linha de frente para a fronteira norte. Essa é a armadilha perfeita planejada pelo Kremlin para enfraquecer nossa defesa no leste, antes da campanha ofensiva de verão. Esse é mais um sinal de que os russos preparam uma campanha ofensiva. E, separadamente, o ditador russo Vladimir Putin voltou novamente a fazer ameaças nucleares, lembrando dos mísseis Oreshnik na Bielorrússia. Enquanto isso, nos Estados Unidos da América, a situação interna também não está tranquila. O ministro da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, foi duramente interrogado hoje no Congresso, devido ao aumento dos gastos com a guerra contra o Irã e à ausência de uma estratégia clara da administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante as audiências, os legisladores responsáveis pelo controle dos gastos do Pentágono exigiram explicações sobre os bilhões gastos no conflito e sobre possíveis planos de futuras ações militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Atualmente, segundo estimativas oficiais do Pentágono, os Estados Unidos gastaram quase 30 bilhões de dólares na guerra contra o Irã. As audiências no Congresso trataram oficialmente do pedido recorde de orçamento da administração Trump de 1,5 trilhão de dólares em gastos com defesa para o ano fiscal de 2027. Ao mesmo tempo, a principal atenção foi dada justamente à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. E então os democratas exigiram que Pete Hegseth prestasse esclarecimentos sobre para onde o dinheiro está sendo gasto e principalmente para quê, qual é o objetivo, o que se espera alcançar. Perguntaram a Hegseth se o Pentágono tem um plano de retirada ou de redistribuição, em resposta caso o Congresso não apoie a continuação das ações militares. O Pentágono declarou que os Estados Unidos têm vários cenários para o desenrolar dos acontecimentos e, em seguida, citou-o. Temos um plano de escalada, se isso for necessário. Temos um plano de retirada, se isso for necessário. Temos um plano de redistribuição de recursos, mas não vou revelar nenhum detalhe. Na Casa Branca, insinuam que Donald Trump está insatisfeito. Está insatisfeito com a forma como o lado iraniano conduz as negociações para o fim da guerra e agora ele está considerando mais seriamente do que nas últimas semanas a possibilidade de retomar as hostilidades em grande escala. Segundo fontes, a última resposta do Irã, que Donald Trump chamou de totalmente inaceitável e tola, fez com que vários funcionários da Casa Branca duvidassem se Teherã está realmente disposto a adotar uma posição séria nas negociações. As fontes acrescentam que, dentro da administração, existem diferentes grupos que recomendam caminhos distintos para as próximas ações. Alguns, em particular funcionários do Pentágono, defendem, é claro, uma abordagem mais agressiva para pressionar os iranianos a fim de forçá-los a sentar-se à mesa de negociações, bem, incluindo, é claro, ataques cirúrgicos que enfraqueceriam ainda mais a posição de Teherã. Outros, no entanto, continuam insistindo em dar uma chance à diplomacia. E lembro também que na segunda-feira Trump se reuniu novamente com sua equipe de segurança nacional na Casa Branca para discutir as opções de ações futuras. E fontes familiarizadas com o andamento das negociações dizem que uma decisão importante sobre como agir a seguir ainda não foi tomada e dificilmente será tomada antes da viagem do presidente à China. Trump vai para a China já nesta sexta-feira. Ao mesmo tempo, o cenário político interno da Ucrânia também está agitado. Hoje, o Supremo Tribunal Anticorrupção da Ucrânia adiou a audiência do caso do ex-chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Andrei Yermak. Trata-se de um caso de desvio e lavagem de 460 milhões de hryvnias.
E todos os detalhes desse caso de grande repercussão você pode conferir no meu canal do YouTube em episódios separados. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, acesse o canal e assista aos episódios separados. Assim você ficará totalmente por dentro do que está acontecendo. E aqui já quero trazer para vocês uma citação de Andrei Yermak após a primeira audiência no tribunal. Quero destacar que hoje nada foi decidido, nenhuma medida cautelar foi tomada. Veja o que Yermak escreveu hoje. A primeira audiência judicial do processo, no qual fui informado sobre a suspeita, já aconteceu. Junto com os advogados, estamos trabalhando com os materiais do caso. Após a primeira análise, posso repetir o que disse aos jornalistas. A notificação de suspeita não é fundamentada. Como advogado com 30 anos de experiência, sempre segui a lei. E agora, da mesma forma, vou defender meus direitos, meu nome e minha reputação exclusivamente dentro dos limites das leis da Ucrânia. Estou aberto a todas as ações processuais. Ao mesmo tempo, considero necessário chamar a atenção para o óbvio. Nos últimos meses, houve uma pressão pública sem precedentes sobre os órgãos de segurança, exigindo que fosse emitida uma notificação de suspeita contra mim. Estou certo de que a investigação deve ser independente de declarações políticas, campanhas midiáticas e qualquer forma de influência. Eu continuo na Ucrânia, vou seguir exercendo a advocacia, pretendo visitar os militares na linha de frente, trabalhar com as demandas deles, apoiar nossos defensores, ex-prisioneiros de guerra e suas famílias, porque este é o meu país e é meu dever. E logo após essa declaração, hoje mesmo, o Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia e a Procuradoria Especializada Anticorrupção formalizaram a suspeita contra mais 6 participantes de um grupo organizado que lavava dinheiro por meio da construção de residências de luxo. Em particular, trata-se do ex-vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Alexei Chernyshchev, e do empresário Timur Mindich. Já Zelensky foi, pelo contrário, inocentado pela Procuradoria Especializada Anticorrupção. Segundo o chefe da Procuradoria Especializada Anticorrupção, Alexander Klimenko, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky não aparece na investigação prévia do caso de lavagem de dinheiro através da dinastia. Quanto a Yermak, hoje não conseguiram escolher uma medida cautelar para ele. O tribunal, no caso de Yermak, fez uma pausa até amanhã. No dia 13 de maio, às 12h00, está prevista a apresentação da defesa dele. Também haverá uma parte fechada da sessão, mas os advogados de Yermak já dizem que esperam que o caso simplesmente seja encerrado. E por fim, uma notícia que traz uma preocupação de outro tipo. Na Organização Mundial da Saúde espera-se um aumento nos casos da perigosa hantavirose. Eles observaram que, considerando o longo período de incubação do vírus, é bem possível que o número de casos aumente nas próximas semanas. O hantavírus foi confirmado em 9 passageiros do navio de cruzeiro Hondius. E, segundo representantes da Organização Mundial da Saúde, até o momento não há sinais de um surto maior do hantavírus antes. O vírus ainda é contagioso, pois os passageiros tiveram contato próximo. O período de incubação da doença varia de 6 a 8 semanas e isso é bastante longo. Estamos falando de uma cepa rara do vírus Andes. Essa variante do hantavírus pode ser transmitida entre pessoas por contato próximo. A letalidade da infecção pode chegar a 40%. Após o surto de hantavírus no navio, 3 pessoas morreram, um casal da Holanda e uma cidadã da Alemanha. Entre os doentes estão cidadãos do Reino Unido, Holanda, Suíça, Estados Unidos, França e Espanha. No total, havia cerca de 150 pessoas de 23 países a bordo. Também havia 5 ucranianos, mais de 100 pessoas, incluindo passageiros, tripulação e pessoas que tiveram contato com eles, foram colocadas em quarentena. Então vamos resumir este dia que está chegando ao fim. Hoje Trump perdeu mais uma rodada diplomática para Putin. Lukashenko começou a reunir o exército. Estados Unidos estão ocupados com a guerra contra o Irã. Mas os nossos próprios corruptos continuam testando a paciência do povo e dos aliados ocidentais. É isso aí, vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, você pode fazer isso financeiramente com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. É isso. Se cuidem, tchau a todos.